Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo para escalação e dicas de jogadores para a rodada 5. O time aqui do canal é o time do canal do professor. Time do canal do professor FC. É um time que nessa rodada 4 fez 58 pontos, não fomos muito bem. Mas as dicas boas da rodada, elas não aparecem simplesmente no campinho final. Quem acompanha só o campinho lá no final do vídeo, ele perde as dicas aqui ao longo do vídeo. Esse time aqui, ele fez 58 pontos porque aqui na lateral a gente optou pelo Mike, que só fez 3 pontos. Nos meus times principais, já até postei lá no meu Instagram, que é @professor.cartola. Lá a gente fez a escolha aqui na lateral pelo Piquerez, que fez 15 pontos. Aqui a gente tem o Mike, essa diferença já tirou alguns pontos. Outra coisa que aconteceu nos meus times de liga anual é que no lugar do Matheus Vital eu dobrei Bitelo e Cristaldo. Só essas duas peças, né? O Cristaldo aqui no lugar do Vital e o Piquerez no lugar do Mike, dá uma diferença aí de praticamente 30 pontos. Bom, mas Cartola é assim mesmo, não é ciências exatas. Aqui a gente indica ao longo do vídeo várias peças que você pode colocar e é a mesma coisa que eu vou fazer aqui hoje. Vou te indicar várias peças e você vai escolher aquelas que você considera que sejam as mais adequadas para o seu time. Tiquinho Soares está muito caro, custa 17 cartoletas. Pega o Corinthians que não está bem. O Tiquinho, na última, ele não pontuou bem porque ele entrou só no final do jogo. Ele é um cara que tem 3 rodadas comitadas, óbvio que é um excelente nome para a rodada. É a primeira indicação. Segunda indicação, Cano, né? Pela regularidade, pelo momento que sempre vive, né? Um cara que faz muito gols, não tem como não indicar. Segunda indicação. Outro também que é muito bom de cartola é o Hulk. Carrega o time do Atlético nas costas, o Atlético está mal no campeonato, mas o Hulk é um cara que sempre pontua de forma positiva. São nomes óbvios. Quarta indicação aqui é o mais escalado no momento, inclusive o capitão mais escalado, que é o Pedro, né? Tem pontuações médias boas, ainda não mitou, ainda no Cartola não extrapolou, mas é o primeiro nome que nós vamos colocar aqui, porque o Pedro é um excelente nome para a rodada, não tenhamos dúvida disso. Deixa eu só voltar aqui que o Cartola bugou, não aceitou eu colocar o Pedro ali. Vamos lá de novo. Agora foi. Bom, outro nome que eu acho que pode ser interessante para a rodada é o Mendonça. Pega o Bahia. O Mendonça tem jogado bem no Santos, né? Em 2 jogos, ó, ele mitou aqui com 20,80 quando ninguém escalou e depois fez 3,80. Então, é um cara interessante para a rodada. Descendo aqui, a gente tem outro interessante que é o Bruno Rodrigues, porque tem média básica. Bruno Rodrigues vem sempre com pontuações positivas, óbvio que é um outro nome que você pode ficar de olho para tentar escalar. Do Palmeiras, você tem como opção o Arthur. Você ainda tem como opção o Rony, que está muito bem escalado e o Rony não precisa de muito para valorizar. Correndo por fora você tem o Aleph Manga jogando em casa contra o Vasco, que eu acho que também é um bom nome para a rodada. E é isso, ou seja, no ataque a gente tem... ainda tem o Everton Ribeiro aqui, ó, do Flamengo, se você quiser dobrar o Flamengo. No ataque a gente tem inúmeras opções e ainda tem o Thiago Galhardo, se você quiser se diferenciar dos adversários. Inúmeras opções. Eu vou ficar com o Thiago Galhardo para ser diferente da galera. A galera vai dobrar Flamengo, a galera vai colocar Hulk, Cano. Eu vou colocar o Thiago Galhardo porque ele não está entre os mais escalados, tá? Vou ficar com o Pedro, que está entre os mais escalados. E vou ficar com... O Pedro não precisa de muitos pontos, uns 5 pontos para valorizar. Estou olhando aqui no aplicativo parciais. Hulk precisa de 2,8. Rony precisa de 2,3. Eu vou ficar com o Rony, até pelo custo, porque é um pouco mais barato. Aí eu teria 3 jogadores aqui que não são tão caros. O mais caro é o Pedro, para a gente tentar equilibrar as cartoletas. No meio campo, pegando aqui os que precisam de menos para valorizar, a gente tem como boas opções. Estou olhando aqui no parciais, que é mais fácil para eu olhar aqui o mínimo para valorizar. O primeiro é o Gabriel Menino do Palmeiras. Custa só 6 cartoletas, 6,79 e precisa de 1,4 para valorizar. Está entre os mais escalados, óbvio que é um excelente nome. Bruninho não é muito caro também, custa 11,93, óbvio que é quase o dobro do Gabriel Menino. É um nome excelente para a rodada, estou falando dos nomes excelentes, né? Os nomes que eu acho que são bons para a rodada. Descendo aqui,
Correndo por fora, Alan Patrick, é um nome bom para rodada. Arias, nem precisa de falar, né? Porque junto com o Cano ali é a dupla do Fluminense que dá muito certo. Bom nome para rodada. Do Fortaleza, você tem o Caio Alexandre, tem o Caleb, são nomes bons para rodada. Fortaleza jogando em casa muito forte, né? Tem feito muitos gols. Everton Ribeiro está entre os mais escalados. Flamengo tem um jogo teoricamente tranquilo contra o Goiás. O Everton Ribeiro custa 9 cartoletas. É um nome que dá para apostar, ó. Ele vem evoluindo na pontuação. Nas duas últimas fez 5 pontos. Descendo aqui, a gente tem o Richard Coelho do Cruzeiro. Para roubadas de bola é um bom nome. Né? Tem médias boas. Ó. As 3 primeiras dele foram boas. A última não foi tão bem, mas as 3 primeiras foram boas. Vamos descer para a gente encontrar outros nomes aqui. A gente tem o Caleb, que eu havia comentado. A gente esperou muito dele na segunda rodada. Ele não fez muito ponto, foi até negativo. Depois ele fez 4 e na última fez 5. Tem média boa. É um nome que dá para pensar. Estou descendo aqui para a gente ver outros nomes. Vamos lá. São esses assim, né? Esses são os nomes que a gente tem aqui no meio campo. Aqui, olhando pelo aplicativo Parciais, eu tenho o Alan Patrick, que precisa de 2 pontos para valorizar. O Eduardo do Botafogo 2.4, que também pode ser um bom nome, não tinha falado lá, olhando no computador. Descendo, o Caleb 3.2 para valorizar. O Everton Ribeiro, que está entre os mais escalados, 3,5 para valorizar. O Arias, 4 pontos para valorizar. O Bruninho, 4,3 para valorizar. Zé Rafael, 4,4 para valorizar. Caio Alexandre, 5 pontos para valorizar. Lima do Fluminense, 7 pontos para valorizar. Matheus Fernandes, 7 pontos para valorizar. E Rafael Veiga, 8,4 para valorizar. Deixa eu ver se eu acho o Rafael Veiga aqui no Cartola. Devagar, porque eu não consegui achar o Rafael Veiga aqui. Talvez já tenha entrado como dúvida. Não achei o Gabriel Menino. Não apareceu para mim aqui o Veiga. Apareceu o Zé Rafael. O Veiga está aqui, ó. Então a gente vai colocar o Veiga, né, pelo potencial, apesar de que o Veiga precisa de 8 pontos para valorizar. Então você tem que tomar cuidado porque você pode perder cartoletas com o Veiga. Vou colocar um meio-campista do Flamengo, que é o Everton Ribeiro. E vou finalizar com o meio-campista do Fortaleza. Vou arriscar aqui no Caleb. Se o time ficar muito caro, eu vou tirar o Rafael Veiga pelo custo das cartoletas. Nas laterais, o Ayrton Lucas está entre os mais escalados. Disparado aí como lateral mais bem escalado. O Ayrton Lucas, vou olhar aqui no aplicativo Parciais para falar para vocês. O Wesley do Flamengo precisa de 2 pontos para valorizar. O Mike do Palmeiras, 2,3 para valorizar. O Rubens do Atlético Mineiro, 2,3 para valorizar. Os nomes que são bons para rodada. Aderlan do Bragantino, 2,3 para valorizar. O William do Cruzeiro, 3 pontos para valorizar. Ayrton Lucas, 3,7 para valorizar. Está entre os mais escalados. Marlon, o cara que mais roubou bola no Campeonato Brasileiro até então, 4 pontos para valorizar. Juninho Capixaba, 6 pontos para valorizar. E o Piquerez precisa de 8 pontos para valorizar. Então, como a gente não pode perder tantas cartoletas, eu vou começar aqui com o Mike. Voltando aqui para olhar quanto que o Mike precisa. 2,3 para começar a valorizar. Eu vou de Mike, que é barato. Vai baratear aqui o custo das minhas cartoletas. E vou buscar um outro lateral barato para colocar também. Poderia ser, por exemplo, o Rafael do Botafogo. Eu vou colocar o Wesley, já que eu não posso colocar o Ayrton Lucas. Claro que o Ayrton Lucas tem média básica e o Wesley não tem, mas aí eu estou pensando no SG do Flamengo ali. Por isso que eu coloquei ele. Bom, Fabrício Bruno, o zagueiro do Flamengo, está entre os mais escalados. Se a gente pegar aqui para ver... Cartola está bugando. Agora abriu, ó, só pontuações positivas. Mesmo o Flamengo não mantendo SG. Só que ele é caro e custa 9,63. Eu vou colocar um zagueiro cara aqui, que é o Gustavo Gomes. Vou colocar pela segurança, sempre pontuações positivas, o Palmeiras joga em casa. Vou fazer uma apostinha aqui no Brites.
Ele custa 8 cartoletas, olha, só pontuações positivas do Fortaleza. Se eu tiver cartoletas para colocar, eu vou manter ele, senão eu vou buscar um zagueiro mais barato, tá? Ainda como boas opções, né? O próprio Luan, do Palmeiras, o Joaquim, do Santos, né? Mesmo o Santos vindo mal, o Joaquim é um cara que o ano passado era muito bom de cartola, então pode ser um diferencial aí para quem quiser buscar algo que diferente dos adversários. O Tite, que é bem mais barato do que o Brites, pode ser o nome, tá? O Natan, do Bragantino, 4 pontos. O Bruno Fux, 4 cartoletas, melhor dizendo. O Bruno Fux também 4 cartoletas. São nomes bons para colocar. Acho que é isso. Olhando aqui no aplicativo. Olhando aqui para saber. O Léo Pereira é muito caro em cartoletas, mas precisa de 1,7 para valorizar. Bruno Fux, 1,7 para valorizar. Tite, 2 pontos para valorizar. Joaquim, 2 pontos para valorizar. Fabrício Bruno do Flamengo, 2,6 para valorizar. O Britres, 3 pontos para valorizar. Gustavo Gomes, 3,5 para valorizar. São esses os zagueiros que a gente citou. Vamos agora para buscar aqui o nosso goleiro. No gol, a gente tem como boas opções o Rafael Cabral, que enfrenta o Fluminense, que é um time super ofensivo. O próprio Fábio. O João Paulo, que joga em casa, é um bom nome. E os nomes mais escalados até o momento, o Everton do Palmeiras é disparado, o mais escalado. E o segundo mais escalado é o Everson do Atlético. Eu penso que dá para a gente pensar, para a gente organizar aqui, aquela estratégia de não perder pontos com o goleiro. Para não perder pontos com o goleiro, a gente coloca todas as opções aqui, filtra. E vamos no... Vou pegar aqui no Flamengo. Vamos arriscar um pouquinho aqui no Flamengo. O Flamengo está com o Santos ou o Matheus Cunha. O Santos fica no time titular. Matheus Cunha vai para o nosso... Vou colocar o técnico aqui. Pronto, time titular escalado. Matheus Cunha agora a gente vai colocar aqui no banco de reservas. Filtrar. Não apareceu. Deixa eu tirar aqui, ó. O Santos já está lá. Matheus Cunha fica no banco. Ou seja, se o Matheus Cunha for jogar, a gente terá o Matheus Cunha aqui no nosso banco de reservas. Está dando um bizil. Não está aceitando, mas a gente vai conseguir fazer. Vamos lá. Aí vieram só os prováveis agora. Vamos tirar o provável aqui. O Santos é o titular. Vamos lá no Matheus Cunha agora. Matheus Cunha para o nosso banco de reservas. Está aqui o Matheus Cunha, banco de reservas. Continuando escalando o nosso banco de reservas. Lateral tem o Rafael. Acho que é ele a melhor opção, né? Aliás, opa, remover. Voltar aqui. Rafael é a nossa opção. Zagueiro, a gente tem o Gemerson, Vitor Cuesta, tem o Joaquim que eu citei, tem o Luan, né? Podemos deixar o Luan aqui no banco. Meio campistas, sobrou o que pra gente aqui? Pablo Maia, Zaratio, Evangelista, Juninho, Lucas Lima, Igor, Pochettino. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui que dá pra gente escalar. Tá difícil, hein? Pegar um zagueiro, um meio campista reserva. Gabriel, Maicon. Eu vou colocar o Pochettino aqui, ó. É banco. Caleb é nosso titular. Atacante. A gente tem o Pedro Henrique como a melhor opção, talvez. Isso, para banco, melhor opção, Pedro Henrique. Colocar o nosso capitão aqui, que é o capitão mais escalado, que é o Pedro. Não vamos fugir disso, para tentar manter uma média ali dentro dos que os cartoleiros estão fazendo. Deixa eu retornar aqui, porque o meu meio e meu atacante não foram salvos, mas eu já falei para vocês quais seriam eles, né?
Não está aceitando ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Coloquei o Zaratio no meio campo ali, porque não aceitou o outro lá. Vamos pro Pedro Henrique aqui para ver se vai aceitar. Não está aceitando o Pedro Henrique. É engraçado, porque o Pedro Henrique é mais barato que o Galhardo, mas aqui na hora que eu tento adicionar, ó, o Cartola não aceita, tá? Agora aceitou. Bom, então nosso time está escalado. Aqui do lado esquerdo, Galhardo, Rony e Pedro. Observe que eu estou fazendo uma aposta no Galhardo, que é diferente. Talvez tenha faltado aqui o Cano, o Hulk, o Tiquinho Soares, né? São boas opções para atacantes. O Mendonça também como aposta do Santos, eu acho que é uma aposta boa. No meio campo, Everton Ribeiro, Calebre e Rafael Veiga. Obviamente que daria para dobrar o Palmeiras aqui com Gabriel Menino, né? Que seria pensar ali nos mais escalados. Ainda tem uma Arrascaeta que é dúvida, que daria também para colocar no lugar do Everton Ribeiro. São nomes que a gente pode pensar neles depois, tá? Então, no ataque, Galhardo, Rony e Pedro. No meio, Everton Ribeiro, Calebre e Rafael Veiga. Nas nossas defesas aqui, a gente tem 2 do Flamengo, o Wesley e os goleiros que estão em dúvida. Mike e Gomes, os 2 defensores do Palmeiras. E terminando aqui com o defensor do Fortaleza, que é o Bretes, tá? O time está escalado. O time custou 113 cartoletas. Tá o nome dos jogadores, está aqui na tela, é só você dar o print. Acompanhe o vídeo todo, porque se você for só no final, você perde ali as indicações dos outros jogadores. E outra coisa, precisei de trocar o time, vou fazer as trocas e essa indicação ela vai lá para o Instagram, tá? @professor.cartola. É só pesquisar e você me encontra no Instagram. Um grande abraço a todos e boas mitadas pra gente na rodada que começa amanhã.